Olá, tudo bem? A Silvana Ferreira aqui da Self Treinamentos. Hoje, então, vamos ver o imposto de renda retido na fonte. Nós já vimos, então, do desconto de folha, nós vimos, então, o INSS e agora vamos ver o imposto de renda retido na fonte, que é muito importante, né, que nós saibamos como é feito, para a gente poder explicar aí para o pessoal, que eles veem realmente com bastante dúvida, né, como que funciona, por que está sendo descontado aquele valor. Então, é uma obrigação, né, legal, e que nós temos que descontar e recolher aí para a Receita Federal, certo? Então, a minha dica inicial é você ter em mãos uma calculadora, né, um material para anotação e as tabelas práticas impressas, né? Eu tenho a minha aqui, sempre que eu estou fazendo a atividade, eu já pego aqui as minhas tabelas práticas e fico na mão, né? Uma calculadora simples e vamos mãos à obra. Cada passo do imposto de renda retido na fonte, a minha sugestão é que você dê um pause e faça aquele cálculo também, tá bom? Então, numa primeira passada, você pode ver o vídeo todo, depois você volta e vai dando pause. Essa é a minha dica, beleza? Então, esta é a tabela do imposto de renda. Chama atenção aqui que ela está em vigor desde 2015. Então, agora, janeiro de 2023, ela ainda está valendo. Pode ser que ela seja atualizada, né? É esperado e desejado que ela seja atualizada aí para não onerar ainda mais a remuneração, né? De quem tem um salário reduzido e mesmo assim tem que pagar o imposto de renda, né? Retido na fonte. Então, nós vamos ficar de olho, e lógico que nós vamos gravar um outro vídeo assim que sair a nova tabela. Então, o que está valendo agora, em janeiro de 2023, é essa tabela. Tá bom? E aqui nós temos a tabela do INSS. Vejam que a tabela do INSS, né, já está atualizada de 2023, tá? Nós fizemos um vídeo só para explicar a tabela do INSS de 2023. Então, falando agora do imposto de renda retido na fonte, a gente separou em alguns passos, né, para facilitar aí o seu estudo. E assim, você não tem que decorar nada, né? O que a gente deseja é que você entenda, né? Então, entendendo a lógica do imposto de renda, que é uma tabela progressiva e que nós temos alguns passos para chegar nesse valor que vai ser descontado da pessoa, tá bom? Então, primeiro a gente considera a remuneração, depois a gente diminui o valor que já foi descontado do INSS, depois a gente diminui o valor descontado referente aos dependentes, depois nós aplicamos a tabela, tá? Então, é conforme o resultado disso daqui, não é só remuneração, né? Nós vamos descontar o valor do INSS e o valor dos dependentes. E se tiver alguma questão judicial de pensão alimentícia, também pode ser descontado aqui, mas isso você vai saber aí quando você tiver na prática ali do dia a dia, vai vir essa informação para você, até mesmo em sistema, tá bom? E aí, sobre o resultado, o último passo que é diminuir a dedução, porque tem uma coluna com as deduções, que nós vamos ver agora. Vamos fazer aqui um exemplo, né? A melhor forma da gente entender o processo é a gente ver um exemplo. Então, esse funcionário aqui com valor, com uma remuneração de R$ 1.500, nós vamos olhar na tabela, então, do imposto de renda e vamos observar aqui, ó, que até R$ 1.903,98 ele é isento. Então, esse colaborador com uma remuneração até R$ 1.903,98, ele fica isento, certo? Então, não há o que se descontar dele, tá? Então, esse foi o exemplo 1. Agora, vamos ver um outro caso que ele vai ter o imposto de renda, ele não vai ficar isento, tá? Então, vocês vejam que a gente vai trabalhando aí com as duas tabelas, né? Por isso que é bom ter impresso as tabelas práticas, que você já fica com as duas tabelas na mão. Então, às vezes, nós vamos utilizar do INSS, né, para fazer o exemplo, e depois vamos usar do imposto de renda para fazer do imposto de renda. Esse colaborador com uma remuneração de 2.320, ele foi descontado aí o valor dele de 189,27 do INSS. Então, como que nós fizemos isso, né? Nós pegamos aqui a remuneração dele, né, como você já viu no vídeo do INSS,
pegamos, aplicamos aqui os 9% e diminuímos o valor da tabela, né, da dedução. Então, nós chegamos no valor de R$ 189,27. Então, a gente diminuindo aqui, nós chegamos neste valor de R$ 2.130,73. Tá? Esse exemplo a gente não colocou dependente. Então, a gente vai daí localizar agora na tabela do imposto de renda em qual alíquota que ele vai se enquadrar. Tá? Aqui a tabelinha do imposto de renda agora, né? 2.130,73, ele vai ficar aqui na faixa dos 7,5%. Então, o que nós temos que fazer agora nesse passo? Né? Nós já diminuímos o INSS, ele não tem dependentes, então nós já podemos aplicar a tabela. Né? Então, 2.130,73 fica em 7,5%. Esse valor aqui, gente, é a base do imposto de renda retido na fonte, né? Que aparece lá em folha de pagamento, no rodapé. Aí, apliquei a tabela, né? Cheguei no valor de R$ 159,80 e aí vem o último passo, que é diminuir também esse valor que é fixo aqui da tabela, que nesse caso é R$ 142,80, tá? Então, ele aparece aqui na coluna de dedução, R$ 142,80, eu diminuo. Então, qual é o valor que eu vou descontar de imposto de renda dele? R$ 17,00. Vamos agora aqui, então, um resumo do exemplo 2, né? Remuneração 2.320, o INSS 189,27 e o imposto de renda R$ 17,00. Então, são esses valores que vão aparecer aí na folha de pagamento, né? No holerite dele e tudo mais, tá bom? Vamos fazer agora mais um exemplo. Agora, um exemplo 3 de um salário mais alto. Então, ele tem uma remuneração de 7.534. E atenção, porque ele tem dependentes, aqui, 3 dependentes. Então, primeira coisa, nós vamos olhar, então, quanto que vai ter de INSS para esse colaborador. Nós vimos aqui, então, que ele vai ficar no teto, né? Com esse salário de 7.534, ele vai ultrapassar aqui o máximo da tabela do INSS, que é 7.507. Então, ele vai ter de desconto de INSS o teto da tabela, que é 877,24. Tá? Então, nós chegamos aqui a um valor de 6.656,76. Vamos ver o que nós vamos fazer agora, né? O terceiro passo. O terceiro passo, nós vamos, então, descontar o valor dos dependentes. Então, na tabela do imposto de renda, você tem lá, então, que cada dependente você precisa diminuir ali R$ 189,59. Então, o que nós fazemos? Né? 3 vezes 189,59, chegamos no valor de 568,77. Então, esse valor aqui eu também vou precisar diminuir antes de aplicar a tabela, tá? Então, vamos lá. Peguei, diminuí, cheguei aqui no valor de 6.087. Vamos em frente, né? Vamos localizar na tabela onde que esse 6.087 fica. Então, ele ficou aqui na faixa dos 27,5%, né? A faixa mais alta aí da tabela do imposto de renda. A base, né, para o imposto de renda vai ser R$ 6.087,99. Né? Então, ele está aqui na última alíquota, certo? Localizei, vamos aplicar essa tabela. Aplica a alíquota, cheguei no valor. Então, aqui, ó, apliquei a alíquota, né, da tabela aqui, 27,5%. Aí, o que acontece? Vamos ver agora o último passo, que é o da dedução. Diminuir o valor fixo da tabela. Né? Então, na linha de 27,5%, eu tenho esse valor aqui fixo, hoje, janeiro de 2023, né? 869,36. Então, eu vou diminuir esse valor para chegar no valor correto aí do imposto de renda que vai ser retido na fonte desse colaborador. Então, assim, esse passo a passo você tem, então, nas tabelas práticas, né, que você pode baixar aí, que a gente deixa na descrição do vídeo, né, no caso da plataforma, da aula, ele está como anexo da aula, né, e seguindo, gente, esse passo a passo aqui não tem erro, tá? Você vai conseguir calcular e conferir. Uma pergunta que sempre fazem, eu vou ter que fazer na mão? Não, gente, todos os cálculos
atualmente nós sabemos que os sistemas fazem, né? Você tem também o Excel, muitas planilhas prontas na internet e tal. O nosso objetivo é que a gente compreenda, para a gente poder explicar aí para o colaborador ou para o gestor e também conferir, né? Muitas vezes nós precisamos conferir, nem que seja por amostragem, mas conferir realmente se o sistema não está com nenhum problema, se não está dando nenhum erro, tá bom? Vamos aguardar então a atualização dessa tabela, daí a gente faz um outro vídeo e atualiza para vocês, tá? Você pode enviar um e-mail para a gente aqui, né? Se você não conhece a Self, está vendo esse vídeo pelo YouTube, já se inscreva no canal, né? Já fica aí com a gente, que a gente está sempre postando aqui as atualizações mais importantes na área de recursos humanos e departamento pessoal. Até mais!